No vídeo de hoje temos a rubrica Visão do Jogo, em que vamos abordar o assunto Jorge Jesus, que a partir de ontem deixou de ser oficialmente treinador do Sport Lisboa Benfica. Vamos também falar do Sporting, que acaba de terminar a partida, vitória sobre o Portimonense por 3-2, uma vitória arrancada a ferros, perante uma equipa extremamente estruturada no campo em termos defensivos, que criou muitas dificuldades à equipa do Ruben Amorim, jogo que acaba de terminar no estádio José Alvalade. Antes de começar, subscrevem o canal, deixem o vosso like, façam os vossos comentários, interagem com o canal, é extremamente importante para a evolução do canal na plataforma do YouTube. Vamos começar a falar do Jorge Jesus, que a partir de ontem deixou de ser oficialmente treinador do Benfica. Depois de 1 ano e meio ao serviço do Clube da Luz, a direção do Benfica e o treinador chegaram a uma conclusão: o ciclo tinha terminado e que não valia a pena, ou seja, dar seguimento ao trabalho que Jorge Jesus estava desenvolvendo ao serviço do Benfica. Depois de alguns resultados mal conseguidos, depois de um ambiente complicado em que os adeptos contestavam diariamente o treinador Jorge Jesus, depois de uma grande confusão com o jogador Pizzi no Estádio do Dragão, depois do jogo com o Porto, em que o Benfica perdeu por 3-0, em que o Pizzi exigiu mais responsabilidade da equipa técnica, exigiu mais esforço dos jogadores, disse que o Benfica tinha que jogar melhor, tinha que mostrar outra potencialidade, em que um assistente do Jorge Jesus interpelou o jogador, criticando o jogador, ao ponto do Luizão intervir para evitar consequências maiores. No dia seguinte, no Estádio da Luz, Jorge Jesus, depois de tomar conhecimento dos factos, perguntou ao Pizzi o que é que ele tinha dito no Estádio das Antas. O Pizzi se referiu, ou seja, repetiu a mesma situação, e Jorge Jesus não gostou, tomando a decisão de afastar o jogador, colocando o jogador a treinar à parte. Decisão essa que foi muito mal aceita pelo grupo de futebol. Não aceitaram a decisão de Jorge Jesus, voltaram ao balneário e não iniciaram os treinos que estavam prestes a ser comandados por Jorge Jesus. Jorge Jesus sentiu-se desrespeitado e tomou a decisão ontem de madrugada, em contacto com o Rui Costa, de sair do comando técnico da equipa do Estado da Luz. Ele disse que não tinha condições para continuar, que ia colocar o lugar à disposição. Facto que esse que aconteceu de manhã, entre uma reunião entre o Rui Costa e os advogados de Jorge Jesus e ele próprio, chegaram à situação de rescisão de contrato, em que ambas as partes chegaram à conclusão que não valia a pena seguir e que a etapa do Jorge Jesus no Benfica tinha chegado ao fim. Como diz, 1 ano e meio, sem títulos, sem o brilhantismo que ele prometeu, alguns jogos bem conseguidos, outros nem por isso, e acima de tudo mostrava uma certa arrogância no comportamento, criticando os jogadores constantemente, perante os adeptos, perante a comunicação social, e isso mostrava nele um ego superior, em que ele se calhar pensava que ele é presidente, treinador e jogador. Não, ele é treinador, tem que saber gerir um grupo de jogadores internacionais, um grupo de jogadores com uma larga experiência no futebol, pais de famílias, em que ele, muitas vezes, com o comportamento dele e como ele é reconhecido, trazia alguma fadiga no seio dos jogadores e que criava constantes desequilíbrios nos vestiários. Poucos jogadores fazem elogios ao trabalho do Jorge Jesus, dizem que ele é bom treinador, mas que é uma péssima pessoa. Isso não pode ser analisado desta maneira. Jorge Jesus tem que saber que tem que ter o equilíbrio nesse aspecto, e por isso ele tem que melhorar o comportamento, senão vai ter grandes dificuldades. Não acredito que ele vai mudar, ele não mudou até agora, por isso não acho que ele tem essa tendência para mudar. Jorge Jesus, nos 11 anos de carreira ao serviço do Benfica, conseguiu 3 títulos, conseguiu uma Taça de Portugal e nada mais, com orçamentos extraordinários, com salários dos mais altos em Portugal. Eu acho que ele teve tudo e mais alguma coisa para conseguir triunfar, não conseguiu por demérito próprio, e acredito que há alguns treinadores que eu tive o prazer de conhecer e treinar, se tivessem metade do orçamento que o Jesus teve nos últimos anos, principalmente ao serviço do Benfica e do Sporting, ele com certeza teria conseguido resultado mais positivo. Mas pronto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que Jorge Jesus sai do Benfica com uma frustração enorme, com um fracasso no segundo ciclo de regresso de Jorge Jesus ao Estado da Luz. Na conferência de imprensa, os dois personagens do momento, o Rui Costa e o Jorge Jesus, apresentaram-se com caras de poucos amigos. O Jorge Jesus disse
que abraçou este projeto com alma e coração, que ele veio para ajudar o Benfica, mas quando sente que já não tem condições para isso, que o melhor é sair e dar lugar ao Benfica, que ele está para defender os interesses do Benfica, quer como treinador ou não treinador da equipa do Benfica. O Rui Costa agradeceu ao Jorge Jesus e o staff técnico todo o apoio e o esforço, a dedicação que eles tiveram com a equipa do Benfica e desejou as melhores sortes ao Jorge Jesus nos seus futuros projetos, que pode passar pelo Brasil de novo. De referir que ele foi muito mal interpretado pelos dirigentes do Flamengo, que criticaram a postura dele durante o tempo que eles estiveram em Lisboa. Por isso, neste momento, ele não tem condições de regressar ao Flamengo. Aparece o Atlético Mineiro de maneira algo surpreendente. Perdeu o treinador Cuca, que decidiu abandonar depois de ganhar o Brasileirão e a Taça do Brasil. Ele alega que tem problemas familiares e que não consegue acompanhar o Atlético Mineiro neste momento e que a hipótese mais viável é o Jorge Jesus. Como já referimos e sabemos, o Jorge Jesus já esteve em Porto Alegre uns 2 anos atrás, antes de assinar 3 anos atrás, antes de assinar pelo Flamengo. Ele esteve no estádio, viu uma partida entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, mas não gostou das condições. Disse que o Atlético Mineiro ainda não estava preparado para ganhar título, não se sentia confortável em abraçar um projeto que ele não confiava. Agora tudo é diferente. O Atlético Mineiro é um dos clubes neste momento mais ricos do Brasil, tem um plantel fortíssimo, contratações extraordinárias, com excelentes jogadores, como já referi, campeão do Brasil e também da Taça, e por isso pode ser um projeto aliciante para o Jorge Jesus. Veremos o que vai acontecer nos próximos dias. Ele pediu tempo para analisar. No Brasil já se diz que ele já tem uma proposta na mesa. Ele pediu tempo para analisar, para descansar um pouco, porque ele sente-se muito cansado e que nos próximos dias ele vai dar uma resposta. Os dirigentes do Atlético Mineiro estão otimistas em relação a essa possibilidade. Sentem que pode acontecer que o Jorge Jesus assine um contrato válido por os próximos 2 anos pelo Atlético Mineiro. Para terminar, vamos mudar de assunto, vamos falar do Sporting Portimonense. O Sporting ganhou por 3-2, numa partida extremamente difícil, em que o Sporting teve que suar muito para conseguir os 3 pontos. Jogo no estádio de Alvalade, como já referi, diante de um Portimonense muito bem estruturado no meio campo, com uma defesa muito sólida, uma equipa que sabe defender, que joga muito bem fora de casa. O Portimonense tem pontos positivos mais conseguidos fora de casa do que em casa, e por isso já se esperava uma partida extremamente difícil. Mas a de referir que o Sporting não entrou bem no jogo, entrou muito mal, com faltas de triangulações, com falta de imaginação dos jogadores, e com o Portimonense algo à vontade no meio campo, com o Nakajima muito solto, a criar alguns desequilíbrios. De referir que o jogador Lipónio acertou no poste antes do Mateus Nunes, numa infelicidade, de introduzir a bola na baliza, o que colocou o Portimonense no marcador e complicou muito a tarefa do Sporting. Como já disse, uma equipa que sabe defender e que sai muito bem no contra-ataque, tem jogadores rápidos na frente, praticamente anulou tudo em relação ao Sporting na primeira parte, que esteve muito precipitado, muito ansioso na zona de finalização. Os delanteiros do Sporting a não conseguir ter a frieza necessária para concretizar, muito precipitados, e o Sporting viu-se numa situação extremamente difícil. Na segunda parte já foi diferente. O Portimonense começou logo com a expulsão do Pedro Sá, aumentou mais a pressão do Sporting. O Sporting sabia que tinha que ganhar este jogo, que era extremamente importante, sabendo que amanhã há o clássico entre o Porto e o Benfica, e por isso a necessidade de ganhar o jogo. Como disse, com a expulsão do Pedro Sá, o Sporting pressionou mais e começou a tirar frutos disso, com o Paulinho a igualar de cabeça na segunda parte, e depois já conseguiu marcar o segundo e o terceiro golo, culminando uma excelente exibição do jogador Paulinho do Sporting. Provavelmente ele fez a melhor segunda parte ao serviço do Sporting. O Sporting aí descomprimiu e conseguiu soltar-se, conseguiu mais posse de bola, conseguiu mais domínio do jogo, mais triangulações, jogadores com mais confiança, conseguiu uma vitória natural. Podia ser mais difícil. Não vou dizer se a expulsão do Pedro Sá ajudou o Sporting nesse aspecto, não creio que ajudou. O Sporting tinha que fazer o que fez na segunda parte, porque também não conseguiu reagir, porque o Sporting pressionou, já teve mais posse de bola, teve mais finalizações. O guarda-redes do Portimonense foi o melhor jogador do Portimonense, e por isso vê o fluxo ofensivo da equipa do Ruben Amorim, que ganhou com todo o mérito, independente do Portimonense jogar praticamente a segunda parte com menos elemento. Difícil para o Portimonense e mais fácil para o Sporting. É assim o futebol, quando acontecem
esses desequilíbrios em relação às expulsões de jogadores. Uma equipa muitas vezes ganha vantagem, às vezes não. Quando ganha vantagem dizem que beneficiou desse fator, e quando não ganha vantagem dizem que a outra equipa, além de jogar com 10, conseguiu manter as ambições e sair de um resultado positivo. Não foi o caso, o Sporting ganhou bem, foi um justo vencedor e por isso agora dorme na liderança com mais 7 pontos em relação ao Benfica, com mais 3 pontos em relação ao Porto. O Porto, se ganhar, igual ao Sport na classificação e fica a 7 pontos do Benfica. Se o Benfica perder, vai ficar, como eu disse, os 7 pontos do Sporting e do Fogo Porto, e em caso de empate, o Sporting fica a 2 pontos do Fogo do Porto e fica a 6 pontos do Benfica. Por isso o Sporting vai dormir mais descansado e o Paulinho vai terminar o ano com razões de acreditar que no 2022 vai ser muito melhor e que ele vai conseguir valorizar mais a prestação dele e marcar mais golos e dar mais alegrias à massa associativa do Sporting. Ok pessoal, por hoje é tudo. Amanhã vamos estar em uma edição especial. Vamos ver se temos condições de fazer um live, ou seja, um direto da partida entre o Fogo Porto e o Benfica. E se isso acontecer, estaremos anunciando o direto antes da partida em relação ao Fogo Porto e o Benfica. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.